Histórias da História. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. A alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses 3 arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Histórias da História. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilze Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente da UCP. Meu nome é Paola Reis, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu amo essa igreja porque aqui eu tenho uma grande família. Olá, eu sou o Carlos Alberto Pinheiro. Oi, eu sou a Daniela Banks Pinheiro. E esta é a Sabrina e o Guilherme. Somos uma família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, onde pudemos, pela graça de Deus, conhecer o Senhor Jesus desde a tenridade e formar a nossa família, louvando ao Senhor através do seu Filho Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil.
Meus irmãos, muito bom dia. Que bom que nós estamos aqui para buscar a presença do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo 103. Livro dos Salmos, Salmo 103, um salmo que fala sobre a misericórdia de Deus. A palavra do nosso Deus nos diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida, e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as tuas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma ao Senhor. Este é um texto que fala sobre essa grande misericórdia de Deus. E entre falar sobre a grande misericórdia de Deus, o texto diz que assim como o céu está bem acima de nós ou acima da terra, assim é grande a misericórdia de Deus, e da mesma forma que o Oriente está distante ou longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. A misericórdia de Deus, como diz o texto, é de eternidade a eternidade. Nós vamos tirar um tempo agora para orar a Deus, buscar a presença dEle. Você vai orar pela sua vida. Você sabe o quanto Deus exerce misericórdia contigo, o quanto você precisa confessar a Deus os seus pecados. A Bíblia está dizendo que podemos bendizer o Senhor, porque Ele tem tido misericórdia de nós. Vamos orar nesse instante? Pai santo e querido, obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos garante vida, respiração e tudo mais. Agradecemos por esta manhã, Deus, por esta rica oportunidade de buscar a Tua presença neste lugar, de buscar a Tua presença, aqueles que estão em casa, de buscá-lo em suas casas. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela oportunidade que nós temos
de abrir os nossos lábios em adoração, em louvor, em engrandecimento ao teu santo e bendito nome. Pai Santo, nós agradecemos pela tua misericórdia, que é de eternidade a eternidade. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas imperfeições, os nossos pecados, aquilo que temos feito, Deus, e tem desagradado grandemente ao Senhor, aquilo que temos pensado e tem desagradado ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos com o coração completamente quebrantado e arrependido, certos de que devemos bendizer o teu nome, pela tua tão excelente, grande, imensa misericórdia com a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus, pois o Senhor é quem nos dá condições de estarmos diante de ti, para adorá-lo, para exaltá-lo, para dizer, ó Deus, o quanto nós somos, ó Pai, servos do Senhor, amados por ti, para dizermos o quanto nós, ó Deus, precisamos da tua bondade. Louvado seja o teu nome, Deus, pelo teu imenso amor. Um amor, Deus, que não tem falhado com a nossa vida, um amor que não nos abandona, um amor que enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Louvado e engrandecido seja o teu nome, pois podemos confiar neste tão excelente amor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor com a equipe de louvor. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vai dar tudo certo. É um só para 3 microfones e violão e baixo. Som. Aí. Vamos louvar, adorar o nosso Deus. Na verdade, Deus é Deus, amém? Deus está no trono. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar, vamos adorá-lo, porque nós é que precisamos de adorá-lo. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre.
louvamos, te bendizemos, Senhor, porque Tu és e sempre serás Deus. Aleluias. Nós é que precisamos, nós é que necessitamos de adorar ao Senhor. Somos ofertas vivas em Teu altar, Pai. Nós nascemos para isso, para Te adorar, Senhor. Esse é o nosso fim principal. E o Senhor me vida oferecer. Uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Mais uma vez, vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois para Te adorar, Senhor, Pois pra Te adorar, abra os teus lábios e adore ao Senhor. Porque é para isso que nós nascemos, para adorar, louvar, glorificar o nome do Senhor. Oh Deus, o Senhor não precisa da nossa adoração, nós é que precisamos de adorar. que está em Teu coração, e que a cada dia eu quero Esse desejo do nosso coração, adorar, oh Deus. Pois para Te adorar, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Os anjos Te adoram o tempo todo, Santo, Santo, Santo. E Tu és Deus. O Senhor não precisa da nossa adoração e nós sabemos disso porque Tu és Deus independente de nós Te adorarmos, Senhor. Mas nós é que precisamos, nós é que necessitamos de estar perto do Senhor e de Te louvar e de Te adorar. Porque como filhos do Senhor, é para isso que fomos criados e é para isso que nós vivemos. Por isso, aceite o nosso louvor, aceite nossa adoração a Ti,
porque nós precisamos do Senhor e nós entregamos o louvor prestado a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, 2 Timóteo 1:7. Nós é que precisamos do Senhor. Se a gente tirar essa ideia do nosso pensamento, nós perdemos o foco, perdemos a identidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve ao filho na fé, a esse jovem pastor. É uma carta que nos ajuda muito, como servos de Deus, a tomarmos algumas decisões, a compreendermos alguns caminhos que o servo de Deus precisa ter. E aqui vai parte dos conselhos do apóstolo Paulo, e entre eles a gente tem este versículo 7. Nós vamos falar hoje pela manhã de compromisso com Deus, e logo mais à noite nós vamos falar sobre consagração. 2 Timóteo 1:7, a palavra de Deus nos diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu, e foi Deus quem deu, e aqui está dizendo que Deus não deu, Ele não nos deu espírito de covardia. Então o que Deus nos deu? Espírito de poder, de amor e de moderação. Meus irmãos, quando a gente fala sobre compromisso, antes da gente atentar unicamente neste texto, nós precisamos lembrar algumas coisas que a vida nos impõe. Quando você nasce, você é apenas uma pequena criança, como a Lisa, a Alana, o Miguel, Daniel, Davi, a Luísa. A responsabilidade dessa criança é só a responsabilidade de ser filho. E o compromisso dele é ser seu filho. E o compromisso de um filho desta idade está bem claro. É te dar trabalho. E muito trabalho. Mas também te dá alegria. E muita alegria. É trazer para você o sorriso da vitória, quando ele fala a primeira palavra, dá os primeiros passos. Esse é o compromisso de um filho. É trazer a certeza de que você tem um propósito neste mundo, essa flechinha que está nas suas mãos. Mas com o passar do tempo, os filhos crescem e os compromissos deles também crescem. Eles têm o tempo de aprender a falar, aprender a ler, as responsabilidades vão mudando, e é bem capaz que mesmo nessa idade de 1 ano e meio para 2 anos, você já cobra do seu filho alguns compromissos. Por exemplo, guardar os brinquedos na caixa de brinquedo. Ele tira tudo, pega o baldezinho, a caixa e joga tudo no chão. Quando ele para de brincar, geralmente você vai lá junto com ele e fala assim: vamos guardar os brinquedos. Então esse seu filho
geralmente, ele vai junto com você guardando, brinquedo por brinquedo. Tão pequeno, mas já tem compromissos. A vida, a gente vai passando no caminho da vida, e a nossa vida vai trazendo outras responsabilidades e compromissos. Por exemplo, quando você coloca seus filhos na escola, eles agora são filhos e são também estudantes. São 2 compromissos que agora eles têm na vida. Com o passar dos anos, daqui a um tempo, esse seu filho vai ter um título de eleitor e ele vai exercer o compromisso que ele já deveria ter, mas que ele vai entender melhor agora como cidadão. Então ele vai exercer o voto, ele vai fazer escolhas. Mas na verdade todos nós já temos compromissos como cidadãos. E o compromisso de um cidadão começa bem miúdo. E eu vou dizer como é o bem miúdo, o compromisso de um cidadão. Começa com a responsabilidade de não jogar o papel da bala nas ruas da cidade onde você mora. O cidadão começa por aí. Sendo um bom vizinho daqueles que moram ao seu redor. Então os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, elas vão crescendo à medida que o tempo passa. À medida que o tempo se estende, nós também vamos crescendo em responsabilidades. Aí de repente você começa a namorar com alguém, você então tem ou trabalhar em uma empresa, então você agora é um filho, você é um estudante, você é um cidadão, você também é um trabalhador, e se você começa a namorar, você é um namorado. Os compromissos estão aumentando. E de repente você então fica noivo ou noiva, e os compromissos vão aumentando. E de repente você se casa, então agora você tem a responsabilidade, filho, cidadão, profissional, porque até aí você já deve ter se formado, profissional, e agora você se casa, você é marido, você tem uma responsabilidade, você é esposa, você tem o compromisso de ser uma esposa. Se você faz parte de uma igreja, você é membro de uma igreja, você abrange ou agrega o compromisso de ser membro de uma igreja. Se você passou pelo batismo, o compromisso de ser alguém batizado, de ser uma testemunha de Cristo no mundo. A nossa vida, ela vai crescendo em responsabilidades. Mas de repente, você casou e chegaram os filhos. Você agora tem o compromisso de ser pai, de ser mãe. Sua responsabilidade aumentou. Depois de alguns anos que você conseguiu criar, cuidar dos seus filhos, fazer com que eles chegassem até a faculdade, se formassem ou se casassem, vêm os netos. E alguém pode dizer que o compromisso de um avô ou de uma avó é apenas estragar os netos, mas nós sabemos que não é bem assim. Parece que agora você tem responsabilidade dobrada, porque você é avô, você é avó. Além de chamar a atenção do seu filho, você costuma ir lá e chamar a atenção do seu neto. Às vezes chama a atenção do filho sobre o que ele está fazendo com o neto. Não o neto aqui, nosso amigo neto, diácono neto, né? Seu netinho. A gente vai olhando para a vida e a vida vai crescendo em compromissos. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: quando eu era menino, eu vivia como menino, eu pensava como menino, eu andava como menino, eu brincava como menino. Agora que eu sou homem, eu abracei as coisas próprias de homem. De modo que eu e você, nós homens, não podemos ser homininos. Tem gente que brinca e diz que brinquedos de homem apenas mudam de tamanho. Que o homem brinca com carrinho e depois ele quer brincar com um carrinho maior. Só que a gente sabe bem que o compromisso é diferente.
Aquele carrinho de brinquedo, você jogava contra a parede, você deixava a roda sair, você quebrava a portinha dele, você o amassava. Mas quando você tem um carro na posição de homem, você tem que cuidar dele, dar manutenção, tem que pagar a conta dele, tem que colocar combustível, tem que trocar os pneus. O compromisso aumenta, a responsabilidade aumenta. Quando é ainda criança, a mocinha, ela brinca de cozinhadinha. Mas quando ela se torna então mulher, responsável pela sua casa, a comida não é mais brincadeira. Ela alimenta uma família, ela tem o compromisso de alimentar uma família. Então, na cozinhadinha, queimar o arroz, tudo bem. Estragar aquele pouquinho de carne, tudo bem. Mas quando a mulher já está cuidando da sua casa, e falar em estragar arroz com o preço do arroz, né? Aí o compromisso aumenta mais ainda, né? Aí a pessoa agora tem uma responsabilidade maior. Os compromissos assumidos por nós, com a idade, com a vida, com o passar do tempo, eles existem. Nenhum de nós pode fugir deles. Você pode tentar fugir dos seus compromissos que a idade traz, que a responsabilidade traz, mas você não vai conseguir fugir deles. Eles vão bater a porta, a sua consciência vai te cobrar. E digo mais, até certa idade, quem leva uma criança ou uma pessoa para o médico são os pais. E quantas vezes os pais se desdobram para levar uma criança, um bebê, para o pediatra. E quantas vezes chega lá no pediatra, essa criança se comporta mal, e quem sente vergonha são os pais, não é a criança. Você já notou? Os pais que ficam chateados, os pais que ficam bravos, quando uma criança não consegue se comportar adequadamente diante de um pediatra. Aí os pais vão cuidando dessa criança no compromisso de levá-lo ao médico, de deixar em dia as suas vacinas, o que ele se alimenta, o que ele come. Os pais são responsáveis pela saúde dessa criança até certo ponto. Mas depois de um tempo, quem é responsável pela sua saúde não é mais os seus pais. É você, porque você faz as escolhas daquilo que você come. Você vai ou não ao médico, você age com teimosia ou não sobre a sua saúde, sobre o seu cuidado físico, e às vezes você quer uma vida longa e saudável, mas você não se cuida, mas a responsabilidade, o compromisso é seu, de comer ou não certo tipo de alimento, de descansar ou não depois de 6 dias de trabalho, de abraçar mais trabalho do que deveria ou não. Você tem esse compromisso de cuidar da sua própria saúde, de ir ao médico, de ter, as suas responsabilidades na alimentação, no descanso, no quanto você dorme, no quanto você fica acordado, se aquela gordura você vai comer ou não. É você. Se você vai abrir mão do refrigerante, ou vai abrir mão da bebida alcoólica, ou vai abrir mão do cigarro, é você, é a sua saúde, ninguém. Por mais que as pessoas digam, ou falem, ou te dão um caminho, ou apontem um caminho, por mais que você vá a um nutricionista, e ele passa uma lista do que você deve se alimentar, o compromisso ainda é seu, é você que se cuida. Depois de um tempo, se trata da nossa própria vida. Quando nós olhamos então para a nossa vida e os nossos compromissos, as virtudes que eu e você carregamos, muitas vezes elas escondem vícios. Nós somos muito virtuosos em muitas áreas, e a gente fica impressionado com a virtude das pessoas, mas nós deveríamos ficar impressionados com os vícios que essas virtudes também escondem. Nesse tempo que a gente está vivendo, de pandemia, de doença, nós admiramos, por exemplo, e aplaudimos,
e exaltamos os profissionais que estão atuando na linha de frente da pandemia. Muitos estão fazendo isso pelo altruísmo. A maioria está fazendo isso pelo compromisso com a vocação. Se dependesse, talvez, da consciência pessoal de cada um, ele faria como algumas pessoas até já me disseram. Um homem, um senhor aqui do nosso bairro, outro dia ele me disse o seguinte, ele falou assim, se eu fosse um médico, eu me escondia lá num canto e ficava lá até passar a pandemia. Você já pensou se todos os médicos fizessem isso? Todos os enfermeiros? Todas as faxineiras que trabalham nos hospitais? Todas as pessoas que trabalham nas cozinhas dos hospitais? Todas as pessoas que trabalham nos supermercados? Esse grupo que está nos atendendo em todo esse tempo sem parar de trabalhar, mas as pessoas continuaram ali, fazendo o seu trabalho, para cumprir a sua vocação, para cumprir o seu dever, por causa do compromisso que eles têm. De qualquer forma, nós somos muito gratos a esse grupo. Muitas pessoas que ficam isoladas em casa e se sentem desconfortáveis, sabendo que existe gente correndo risco o tempo todo, para garantir a segurança dele. Outros estão isolados não por prudência, e aí entra a virtude que pode estar escondendo um vício. Muita gente desaparece durante esse período, ou se escondeu durante esse período, ou se isolou durante esse período, não porque ele é prudente, mas às vezes porque ele está com medo. E muita gente tem chamado medo de prudência, desespero de prudência, medo da morte, medo da dor, medo da doença. E tem muita gente usado a expressão eu sou prudente, quando na verdade ele sente medo, quando ele está na verdade apavorado, quando na verdade ele está vivendo uma vida onde a desobediência que ele viveu até o momento enche o coração dele de medo, de desespero. E muitas vezes, eu e você, nós só abraçamos os nossos compromissos quando o medo chega. Quantas vezes uma pessoa só passa a cuidar da própria saúde quando ele vai no médico, e o médico olha para ele e fala assim, o senhor, a senhora está obeso. E se você continuar com essa obesidade, você vai embora antes do tempo. E quantas vezes essa pessoa passa a se cuidar melhor por causa disso? E não é porque ele entende necessariamente o quanto ele precisa se cuidar, mas é por causa das palavras do médico, dizendo o seguinte, se você não se cuidar, você vai embora. Aí tem gente que com isso para de fumar, para de beber bebidas alcoólicas, tem gente que com isso para de comer ou vai cuidar melhor daquilo que come, não porque ele entendeu o tamanho do compromisso com a sua própria vida, mas porque ele está com medo. A fronteira que separa o medo da prudência, ela é muito tênue, muito curtinha. E um princípio que sempre orientou a nós, servos de Deus, em tempos de pestes, em tempos de pandemias ou epidemias, em tempos de guerras, em tempos em que as tragédias chegam para o mundo, um princípio que sempre orientou a vida do cristão verdadeiro é o fato de que Cristo Jesus triunfou sobre a morte e sobre o pecado. É o fato de que Cristo Jesus ressuscitou, de que Cristo Jesus ressuscitará os cristãos,
de que Cristo Jesus venceu a morte, que é o nosso último inimigo. Então, uma das grandes seguranças do crente para o nosso tempo é cumprir e lembrar do compromisso que nós temos de sermos servos de Cristo Jesus e nos lembrarmos e termos certeza da ressurreição que sempre sustentou o povo de Deus em momentos de crise. A ressurreição de Cristo, isso sempre sustentou a vida do crente. A vitória de Cristo sobre a morte, o compromisso de Jesus até a cruz, mesmo contra as suas angústias, as suas tristezas, o seu momento de dor. Você pode se lembrar de Jesus lá no Getsêmani, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo: eu vim para cumprir uma missão, para cumprir e ter esse compromisso de morrer na cruz pelos pecadores, de lavá-los e redimi-los pelo meu sangue. Eu vou fazer isto. Em um tempo como esse, de epidemia, pandemia, afastamento, isolamento social, ele mostra quem são as pessoas compromissadas e quem são as pessoas sem compromisso. É incrível como a dor, como a crise, como o desespero, como as tragédias, é incrível como que num tempo de tanta perturbação, você descobre de verdade quem tem a mão no arado e quem abandona. Você descobre nos tempos de dor qual é de verdade o marido que ama a esposa e a esposa que ama o marido. Quem são os filhos que realmente honram os pais? Num tempo tão difícil, você acaba por entender e ter esclarecido na sua visão e diante de você quem são as pessoas com que você realmente pode contar. Quando a vida te aperta, te sacode, quando a vida traz o pior momento, você descobre quem são seus verdadeiros amigos. É aí que você entende quem realmente é o seu irmão na igreja. É aí que você realmente entende se você tem um pastor ou se você não tem um pastor. Se você tem irmãos que te amam ou não tem irmãos que te amam. Quando você vai e está no pior estado da sua vida, e o pior estado da vida de alguém, provavelmente é quando ele está em cima de uma cama, quando ele precisa ser cuidado, quando ele precisa ser trocado, quando ele precisa ser limpo, quando ele precisa ser ali o tempo todo amparado. É aí que você descobre quem são as pessoas que têm compromisso com você, que te amam, que estão do seu lado. Nesse tempo de pandemia, no início dela, houve uma queda brusca de divórcios no nosso país. Mas agora que as coisas estão melhorando, houve um aumento de 54%. Por quê? Porque as pessoas às vezes entram num casamento dizendo que amam, mas quando precisam cumprir o compromisso de ser fiel, de amar, seja na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, e até que a morte o separe, muita gente não quer esse compromisso. Ele quer o bônus do casamento, quer ter alguém ao lado, quer se relacionar com esta pessoa,
quer ter os prazeres, mas ele não quer o ônus da responsabilidade da casa, do lar, da fidelidade, do estar ao lado de alguém, até que a morte os separe. É por isso que muita gente se entrega ao relacionamento sexual, no namoro, mas não quer casar. Porque ele gosta do bônus. É muito fácil. Ele tem todo o prazer de um casamento, mas ele fica na casa dele e ela fica na casa dela. Ele não tem luz para pagar, ele não tem água para pagar, ele não tem compra para fazer, ele não tem que ir lá no supermercado comprar o arroz. Quando a vida aperta é que você vê quem tem compromisso. E se de repente a moça ou o rapaz disser assim, não tem mais relação sexual no nosso namoro, só depois de casar, costuma o rapaz falar, então acabou. Costuma a moça falar, então acabou. Por quê? Porque essa pessoa não quer compromisso. Isso quer dizer que se o seu corpo, mulher, de repente for abalado com o tempo e ficar feio, e não ser tão bonito quanto é agora, ele também vai te abandonar lá na frente. Essa é a realidade. Você, homem, que chama tanta atenção, se de repente chegar o tempo em que você não tiver mais condições de dar prazer a ela, ela também vai te abandonar. O compromisso é revelado quando a vida aperta. E o compromisso do servo de Deus, ele é revelado quando a vida aperta. Mas aqui em 2 Timóteo 1:7, o texto vai nos dizer o seguinte: Deus não nos deu espírito de covardia. Se você encontrar um cristão covarde por aí, é porque ele não recebeu aquilo que Deus tinha para ele. Porque Deus não deu para um servo dele um espírito de covarde. O que é que Deus deu para um servo de verdade dele? Diz o texto que Deus deu poder. Um amor que motiva. Um amor que vai além da conta. Um amor que tem coragem, mesmo diante de um tempo tão complicado, tão difícil. É por isso que é tão complicado compreender o servo de Deus que no meio desse tempo tão difícil se afastou dos compromissos dele com a obra de Deus. Porque é no tempo complicado que nós demonstramos se temos compromisso ou não. É no tempo difícil que você se mostra fiel ou não. É no tempo de dor que você se mostra presente ou não. É nesse tempo. Então, quando a gente fala sobre compromisso, esse tempo de pandemia mundial, em que o mundo todo passou, na verdade, ele só está esclarecendo diante de nós quem são as pessoas que têm um verdadeiro compromisso com Deus e quem não é. Quem usa a desculpa de estar sendo prudente, por isso ele não está indo à igreja, quando na verdade ele está frio espiritualmente. Quando na verdade ele não queria mais nada com Deus. Quando na verdade ele nem estava andando com Deus, ele só estava esperando uma desculpa. Tem gente que é prudente. Mas quando algumas pessoas, e isso acontece em todas as igrejas que você vai encontrar, quando algumas pessoas e alguns irmãos viram para conversar com os líderes, com os obreiros, com os pastores e dizem assim: pastor, eu não estou indo à igreja por causa da pandemia. Mas na verdade, às vezes, essa pessoa já está devendo desde 2017. Ele já não é compromissado com as coisas do reino desde 2015. Ele já deixou de participar
desde 2019, muito antes da pandemia. Eu não esqueço desse exemplo, porque esse exemplo é um dos melhores que explica esse tempo. É como aquela mulher lá do telemarketing, ou da empresa de cobrança, que liga para você e fala assim: senhor João Carlos, tem uma dívida do senhor aqui, com a empresa, aí ele discrimina a empresa, o senhor está devendo aqui 10 mil reais, e a gente gostaria de saber como que a gente pode fazer para o senhor pagar esses 10 mil reais. Aí de repente o senhor João Carlos vira para a moça e fala assim: ô dona, a gente está num tempo tão difícil, pandemia, desemprego, tristeza, perdas, dor. Aí a mulher lá do outro lado fala assim: mas o senhor está devendo desde 2015. Pandemia começou em 2020. Tem gente que está com dívida no reino de Deus desde 2010. Desde quando se batizou. Desde quando se tornou membro da igreja. Ele nunca foi fiel. Ele nunca foi comprometido. Ele nunca foi ofertante, ele nunca foi dizimista. Aí ele coloca a culpa toda, tadinho, no Covid-19. A culpa toda é da pandemia. O camarada nunca foi um bom pai, nunca foi um bom marido, nunca foi ali uma boa esposa, nunca foi um bom filho. De repente ele fala que não está indo na casa do pai e da mãe, não por causa do descompromisso que ele sempre teve, mas é por causa da pandemia. Então, esse tempo que a gente vive, ele demonstra o nosso descompromisso, às vezes, de muitos anos. Não de agora. Não de hoje. Tem muita gente que vai dizer assim: ah, esse ano eu não aprendi nada na escola, mas em 2019 ele não aprendeu nada também. Mesmo indo na escola, ele não dava atenção aos estudos. A Lucimar é professora, a Valquíria é professora, eu agora sou professor, estou falando alguma mentira? Tem aluno que nunca aprendeu nada mesmo indo, mas agora, esse ano, ele vai dizer que a culpa é da pandemia. Ah, estudar à distância, através de vídeo, através de televisão é tão ruim, não aprendi nada. Mas, na verdade, ele nunca aprende. Mesmo com o professor por perto, mesmo com todos os meios possíveis, ele não aprende. Então, uma das coisas que a gente precisa gravar para a nossa mente: o servo de Deus, Deus não deu para nós, servos dele, um espírito de covardia. Quando Lutero enfrentou a peste, foi dito para ele assim: saia da cidade. Ele disse: não, eu vou ficar e minha casa vai servir de hospital. Ele estava com a esposa perto de ganhar filho. E ele falou: meu compromisso, ele é integral. Eu não vou fazer nada além do que eu deveria. Eu não vou sair por aí espalhando a peste, nem para trazer a peste para minha casa, mas a minha casa estará aqui à disposição para ajudar. Eu não vou abandonar. Muita gente, ele usa a expressão, e você vai encontrar no Brasil inteiro, pastores angustiados, chateados, líderes chateados. Outro dia eu passava na rua ali de casa, Rua Pirapora, uma senhora de uma outra igreja falou: ah, meu pastor está chateado comigo, porque eu não estou indo lá na igreja, mas eu tenho que me cuidar, né? E a senhora está certíssima, tem que se cuidar. E meus filhos falaram para eu não ir, para eu ficar aqui, mas ali estão os filhos dela, final de semana após final de semana, fazendo um churrasco, almoço, com 10, 15 pessoas na casa dela. Aí eu falei com ela assim: a senhora só tem que se lembrar que a senhora não está saindo, a senhora não está indo à igreja, que é onde a senhora gosta de ir, mas seus filhos saem, não saem? Eles vão a muitos lugares, não vão? Ela falou: vão. Eu falei: a senhora precisa orar e pensar nisso.
Às vezes a gente precisa pensar nessa realidade. A gente usa a expressão, eu estou me cuidando, eu estou me resguardando, mas todos os dias você sai para outros lugares. Mas na igreja não pode. É como aquela figurinha que se espalhou aí durante esse final de semana passado, da praia lotada, e o menino lá na praia vira assim: mãe, eu quero voltar para a escola. A mãe fala: menino, a pandemia. Mas ela está na praia junto com o filho e a praia lotada. Sabe, irmãos, tempos difíceis mostram o nosso compromisso, e tempos difíceis revelam os nossos vícios, os nossos medos, as nossas desculpas esfarrapadas, os nossos desacertos. Mas o texto diz: Deus não nos deu um espírito de covardes. Então, eu gostaria de te chamar a atenção para 3 realidades nessa manhã. Primeiro delas, você precisa buscar um amor que te motiva. Um amor que te leva para frente. Esse amor só é encontrado no poder que Deus nos dá. É amando a Deus que você continuará fazendo a obra dele, independente do que acontece ao seu redor, independente das lutas que vêm. É porque Martinho Lutero amava a obra que ele colocou a casa dele à disposição. É por amor à obra que Ashbel Green Simonton sai dos Estados Unidos, um país em pleno desenvolvimento para a sua época, e ele era advogado, professor e teólogo, e ele vem aqui para o nosso país num tempo de malária, febre amarela, sem saneamento básico, sem saber falar a nossa língua. É porque ele era motivado por um espírito não de covardia, mas de poder, que ele entra naquele barco e fica semanas dentro daquele barco, e desce no Rio de Janeiro, e inicia a Igreja Presbiteriana do Brasil. É porque ele tinha um espírito de poder, não de covardia. É porque ele abraçou um amor que motivava. E é por causa desse amor que motivava que a esposa dele se perdeu na doença, que ele faleceu ainda jovem, depois de apenas 8 anos de trabalho. Por quê? Porque ele carregava um amor que motiva. Para fazer a obra de Deus num tempo como esse, você precisa de um amor que te motiva. Esse amor de Cristo, que foi dado por nós na cruz do Calvário. Para sair da sua casa e vir participar de um culto, você precisa do amor que te motiva. Depois que as bandeiras forem passadas, nós estamos aí, estamos na bandeira amarela, quando chegar a verde, e quando não tiver bandeira nenhuma, no fim das contas você vai ver quem tem compromisso e quem não tem. Porque aqueles que não têm não retornarão, nem à escola bíblica dominical, nem ao culto à noite, nem aos trabalhos semanais. Alguns podem dizer assim: eu não tenho ido às reuniões de oração, aos estudos bíblicos, por causa da pandemia, mas na verdade não veio em 2015, não veio em 2016, não veio em 2017, não veio em 2018, não veio em 2019 e não veio em 2020. Nós precisamos urgentemente parar de trabalhar as nossas palavras com hipocrisia. Porque em algumas áreas nós sempre devemos. Nós deveríamos nos envergonhar de muitas vezes colocar a culpa onde não existe culpa. Como muitas pessoas culpam o diabo por várias coisas. O sujeito está dirigindo o carro dele e de repente no meio da estrada o pneu estoura. Aí ele fala: isso é coisa do diabo. O diabo está querendo me impedir de ir lá naquele lugar. Mas o pneu está careca. A manutenção do carro não está em dia.
Que culpa o diabo tem? Muita gente vê alguém em adultério, ou alguém que caiu em adultério, algumas pessoas usam essa expressão, fulano caiu em adultério. Ele diz assim, fulano está com espírito de adultério, o diabo colocou adultério na vida dele. Não, ele adulterou. Não tem esse negócio de espírito de adultério, não. O adultério é carnal, é desejo humano, do coração do homem. Então, muitas vezes, o que nos falta é coragem para resistir ao pecado da traição. E o pecado da traição de um homem e de uma mulher, conforme Jesus Cristo, está em apenas olhar com um olhar impuro. Não está só em se deitar numa cama. Então, o olhar com olhar impuro, seja para uma mulher ou para um homem que passa na rua, ou seja lá no computador, ou seja lá no celular, ou seja no filme, seja na cena pornográfica, o adultério já está acontecendo, a infidelidade já está acontecendo. Então o que nos falta é coragem. Porque um homem ou uma mulher que se entrega a isso, ele é alguém covarde. Mas Deus não nos deu espírito de covardia. Mas Ele nos deu um amor que motiva. Ele nos deu um poder que encoraja. Você precisa ter coragem para resistir aos pecados. Coragem para dizer não ao que lhe é oferecido. Coragem para não aceitar o suborno. Você precisa ter coragem para enfrentar aquilo que as pessoas dizem que é bom, que já foi feito. Ah, fulano faz, ciclano faz, por que você não pode fazer? Você tem que ter coragem para dizer, eu não posso fazer, e eu não vou fazer porque é pecado. Uma das pessoas que a gente precisa mais admirar, um dos personagens bíblicos, é a figura de José, aquele jovem, que teve coragem de dizer para aquela mulher, a esposa de Potifar, eu não posso pecar contra o meu Deus, e eu não posso pecar contra o meu patrão. Então é por isso que eu não vou me deitar com você. José não disse, você não é bonita. José não disse, eu não estou com vontade. José não disse, eu não queria ter esse prazer. Ele está dizendo o seguinte, eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso cometer esse ato. E a gente precisa ter coragem para dizer para as pessoas assim, eu não vou fazer isso porque eu tenho um compromisso com Deus. Porque eu tenho uma responsabilidade para cumprir. Você precisa ter coragem para falar com as pessoas. Deus não nos deu espírito de covardia. Não se acovarde. Mostre que você recebeu de Deus, como diz o texto, o poder, o amor e a moderação. Eu gosto muito de estar com pessoas. Sábado passado, não ontem, sábado retrasado, eu fui chamado para comer um delicioso angu à baiana. É bom, não é? Só que eu fui chamado para comer o angu à baiana quando eu estava preparando ou terminando de preparar aquilo que é o meu trabalho, o meu serviço. E eu gosto de angu à baiana. Na verdade, eu até queria comer um angu à baiana. E você sabe que angu à baiana é bom na hora ali, feito na hora. Você pegar assim com a colher, assim, você vê a mussarela derretida caindo. Zé Carlos ficou até com fome ali, ó. Ele está imaginando o angu à baiana indo para o prato, né? O bom é assim, não é? O churrasco é bom, você vendo ele sendo cortado ali assim, ó. Assim que é bom. Mas aí quando meu amigo falou assim, você não vai não? Presbítero Daniel, falei, rapaz, eu tenho um compromisso para cumprir e ninguém pode fazer por mim e eu preciso cumprir essa responsabilidade. Percebe? Não é fácil não. Eu poderia falar assim, mais tarde eu faço, até onde eu fiz está bom, está tranquilo.
Ah, eu estou ali fazendo a manutenção desse ar-condicionado, né? Está ficando tarde, limpei a metade. Tá bom, né? Não dá. Quando a gente tem um compromisso, a gente o cumpre até o final. Senão eu e você não vamos poder dizer, como o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo, eu levei até o final, eu fui até o último ponto, eu fiz tudo que precisava ser feito, eu cumpri cada ordem que me foi dada. É como aquela pessoa que o nutricionista passa ali para ele uma lista, e você já notou que toda vez que você vai ao nutricionista, ele passa uma lista e você fala assim: ah não, eu não sou rico, eu não consigo comprar esse monte de coisa. Vou falar aqui, e você há de concordar ou não comigo, mas eu vou falar. Tem muita gente reclamando do preço do arroz. Aqui na nossa cidade a gente encontra o mais barato aí a 20, 24, não é isso? Quem foi aí comprar, né? Aqui no bairro ainda encontra a R$ 24,90. Tem muita gente reclamando do preço do arroz a R$ 24,90, e o arroz, um saco de arroz de 5 quilos dá para pelo menos 50 pessoas comerem. Ou seja, dá para sua casa, sua família comer muitos dias. Estou errado? Dá para comer bastante tempo. Mas ele vai lá e compra um hambúrguer de R$ 25,00 e não acha caro. Que dá para comer só hoje. E que ainda não é saudável. Deu para entender? É o senso de responsabilidade que às vezes a gente não tem. O camarada, ele vai lá e fala assim: ah não, eu posso comprar o meu hambúrguer para comer. Mas aí ele vai para a rede social e vai reclamar do preço do arroz. Eu não estou dizendo que o arroz não está caro. Eu estou dizendo que o arroz fica mais tempo na sua casa, alimenta mais gente, faz parte do prato principal que o brasileiro precisa, e o hambúrguer é só um prazer momentâneo, que costuma ainda te deixar meio com a barriga inchada, sentindo algumas azias e queimações, e que acaba naquele momento. Mas a gente perde o senso de responsabilidade. Então, vou ser muito sincero com você. Reclamar do preço do arroz e comprar um hambúrguer de R$30, R$25 é covardia. Você devia fazer uma coisa sem reclamar da outra. Deus, então, não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu poder, amor e moderação. E eu e você precisamos usar essas três coisas que Deus nos deu para viver tempos difíceis. Tempo de solidão, de desolação, tempo de angústia, tempo de muitos sacrifícios, tempo de muita dor. O mundo, diante da pandemia, ele não precisa de heróis. Ele precisa de gente comum que é compromissado com o que faz. Os nossos médicos, os nossos enfermeiros, as pessoas que são da linha de frente de batalha, que é o camarada que ficou durante todo esse tempo de pandemia fazendo o quê? Recolhendo o lixo da sua casa. Esse aí é a linha de frente também, tanto quanto o médico. A gente olha e diz assim: os profissionais de saúde são heróis, mas o rapaz que corre na rua recolhendo o seu lixo, que pode estar infectado, também é herói então, porque ele não parou. A moça do caixa do supermercado, que te atendeu durante todo esse tempo, também tem que ser herói, porque ela também não parou. O repositor do supermercado, que foi lá e colocou o arroz, o feijão, toda vez que estava acabando na prateleira, também é herói, porque ele não parou. Toda vez que você ia lá, tinha. O açougueiro, o padeiro,
Os pedreiros e ajudantes que também não pararam nesse tempo. Só parou se não tivesse serviço. Os caminhoneiros. Muita gente que não parou. Então, o nosso mundo, na verdade, não tem heróis. Tem pessoas comuns que cumprem seus compromissos. Alguns, certamente, estão fazendo isso por dinheiro. Porque não querem perder seus recursos. Mas eu tenho certeza que a maioria é porque tem um compromisso. Porque tem uma responsabilidade. São pessoas comuns e compromissadas que nos ajudam no tempo de insegurança, no tempo de depressão, no tempo de incertezas, no tempo de falta de recursos. É gente comum que tem compromisso, que nos ajuda, que não permite que o medo o intimide, que não permite que as suas angústias pessoais o afastem do compromisso. Porque Deus, servos de Deus, não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então você precisa saber quando você tem que ser corajoso nesse tempo. Quando é que você tem que sair de casa? Quando é que você tem que ir aos outros lugares? Tem gente que tem muita coragem para ir no churrasco, mas se tiver alguém caindo ali na rua morto, ele não vai lá ajudar. Tem gente que tem muita coragem de ir no aniversário, mas se o outro está precisando de uma ajuda, ele não pode ajudar. Ah, não, nós estamos em tempo de pandemia, não pode visitar o irmão que está em depressão, não. Mas o irmão que está fazendo festa, eu posso visitar. Tem um negócio esquisito. Tem ou não tem? Se o cara me convida para um churrasco, eu posso ir, mas o irmão está depressivo, angustiado, sofrendo, eu não posso ir lá orar com ele. Tem algo que a gente precisa mudar no nosso coração e tirar essa hipocrisia do nosso coração e viver o que Deus está dizendo aqui. Nós precisamos abraçar o que Deus nos deu. E o texto diz um espírito de poder, e poder para fazer o que é certo. Não é ser corajoso, eu tenho coragem para tomar sorvete, comer bala e comer bolo. Isso aí todo mundo tem coragem. Desculpa a expressão, mas até o cachorro que passa na rua tem coragem de comer coisa gostosa. Quero ver ter coragem para andar do lado das pessoas, para amparar as pessoas nesse tempo tão difícil. Coragem para ir lá na casa do irmão que está infectado, para levar um prato de comida para ele, para falar com ele assim, eu vou te dar uma força, o que você está precisando? Quer que eu vou no supermercado? Quer que eu compre alguma coisa? Você não pode sair, estou aqui do seu lado. Isso é a coragem e o poder que a gente precisa. Coragem para orar pelas pessoas, seja na sua casa ou seja na rua. Quantas vezes alguém vira para você e fala assim, ore por mim, e você fala, eu vou orar, mas você nunca ora. Tem que ter coragem de virar para o irmão, na hora que ele falar assim, ore por mim. Depois que ele terminar de conversar com você, ali mesmo, onde vocês estão, você fala com esse, vou orar por você agora. Se eu deixar para chegar em casa, eu esqueço. Coragem para dizer para as pessoas que a gente é esquecido. Coragem. Deus tem nos dado espírito de poder. Mas o texto diz que Ele também tem nos dado o amor. E é somente o amor que move o nosso coração para continuar fazendo a obra de Deus num tempo como esse. Mais nada. É somente o amor que nós sentimos verdadeiramente por Deus que vai nos trazer para sentar nesses bancos. Que vai nos manter fiéis a Ele, fiéis à sua obra. É só o amor que nós temos por Deus. E por último, o texto diz que Deus nos deu moderação, equilíbrio, domínio próprio, saber manter tudo no nível certo. Porque tem gente também que tem tanta coragem que ele não quer saber de mais nada. Ele vai em tudo, ele fala, não, eu sou corajoso. Não importa onde tem que ir, eu vou.
vou no hospital, mesmo sem poder ir, eu vou na escola, eu vou viajar, eu vou passear, eu vou na festa, eu vou na casa do doente, eu vou na igreja, eu vou em tudo quanto é lugar. E é esse ou essa pessoa sem moderação que muitas vezes vai espalhar a peste. É quem não é moderado. A moderação vai te fazer o seguinte: você foi convidado às vezes para ir à casa de uma pessoa e você chegou lá, você viu que o lugar está super, mega, ultra lotado, e é um lugar pequeno. A moderação vai te fazer cumprimentar a pessoa, o aniversariante, dizer parabéns e ir embora para casa. A moderação nos ajuda nisso. A moderação te ajuda a chegar lá no supermercado para fazer sua compra, e quando você vê que ele está cheio demais, você então pega e volta para casa. É isso que o equilíbrio faz com você. Esse ambiente não está propício, esse ambiente está legal. Não estou falando de medo, não, estou falando de moderação. De ser equilibrado. Tem gente que é corajoso demais, que tem coragem demais, que faz de tudo, mas ele não é moderado. Então modere-se. Tenha moderação quando você for, por exemplo, para as redes sociais reclamar de alguém. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão vivendo com moderação naquilo que escrevem, sobre partido político, sobre o que pensa, sobre o que acha, sobre o que quer. Aí ele vai lá e descarrega na rede social, sem moderação, de qualquer forma, tudo que ele está achando, pensando e vivendo. Sem praticar amor ao próximo, sem praticar cuidado com o próximo. E ele então coloca imagens, escreve, diz, fala, acontece, porque ele não tem moderação. Deus não nos deu, diz esse texto, desequilíbrio. Ele é o Deus que nos dá domínio próprio, equilíbrio, a certeza de fazer tudo na porcentagem certa, no nível certo, do tipo, irai-vos e não pequeis. A Bíblia não diz que você não vai se irar, só que você vai se irar e não vai pecar, porque você vai irar na medida certa. A gente precisa dessa moderação. E combinar essas três virtudes que o texto nos diz, poder, amor e moderação, é o caminho de uma vida dedicada a Deus, de uma vida entregue a Deus, de um serviço sacrificial do chamado do cristão. Nós precisamos, nesse tempo de pandemia, urgentemente, carregar, buscar e viver essas três virtudes: poder, amor e moderação. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de se esconder, de enterrar seus dons e talentos, mas Ele deu poder, amor e moderação. E essas três virtudes precisam começar dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família. E depois se estende para os nossos vizinhos. Em seguida se estende na comunidade e na sociedade. E por onde você for. Quando os discípulos andavam com Jesus, naqueles 3 anos que eles eram treinados, o compromisso e a responsabilidade era um, o mestre estava ali. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, o que ele disse para eles? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Mas onde começava a ser testemunha? Em Jerusalém. Na própria casa deles. Depois se estendia para toda a Judéia. Depois alcançava Samaria. E depois alcançava os confins da terra. Tem muita gente que quer demonstrar poder, amor e moderação fora de casa. Mas você precisa começar com poder, amor e moderação dentro de casa. E depois você demonstra na vizinhança, depois na sociedade,
na igreja que você faz parte e assim para o restante do mundo. Quem não é bênção em casa, não será bênção em lugar nenhum. Vamos orar ao Senhor e clamar a Ele que Ele nos dê essas 3 virtudes. Vamos nos colocar de pé. Pai santo e querido, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade, Deus, de ouvir da Tua palavra que o Senhor não nos deu o espírito de covardia. E à medida que o tempo passou, ó Deus, o Senhor colocou diante de nós outras responsabilidades, outros compromissos, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos covardes com eles. Que possamos cumpri-los, Deus, no poder que o Senhor nos dá. Que possamos cumpri-los no amor que o Senhor nos garante. Que possamos realizá-los, ó Deus, com a moderação que vem do Senhor. Ó Pai Santo, nos ensina a sermos equilibrados. Nos ensina, Deus, a fazermos o nosso trabalho com amor. E nos ensina, Deus, a exercitar esse poder que o Senhor nos deu corajosamente. Afasta de nós toda covardia. Afasta de nós, ó Deus, todo medo. Afasta de nós, ó Deus, todas as desculpas que nós criamos e damos para não fazer o que temos que ser feito, ó Deus, o que tem que ser feito. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a não usarmos o Covid-19 como desculpa para a nossa irresponsabilidade. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos hipócritas, ó Pai, usando esse tempo de dor, esse tempo de desprivilégio, esse tempo de angústia, esse tempo, ó Deus, de tantas situações constrangedoras ao nosso redor. Ajuda-nos a não usarmos esse tempo como desculpa para as nossas irresponsabilidades. Pelo contrário, Deus, que esse tempo possa forjar em nós pessoas ainda mais comprometidas, ainda mais perseverantes, ainda mais entusiasmadas com a Tua obra e com a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, durante esse tempo, nos revelarmos como pais melhores, como maridos, ó Deus, cônjuges melhores, como famílias mais fortes. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo a nos revelarmos, a estarmos forjados, ó Deus, como uma igreja ainda mais atuante na face da terra, que honra o Teu santo nome. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos em tempos difíceis para a glória do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e bendito Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando. Logo mais tarde nós estaremos juntos novamente.